Também dentro do select, eu vou utilizar a mesma estrutura, tá? Que nós estávamos utilizando agora. Olhem só, eu estou selecionando todos os dados da tabela estoque, porém, eu vou inserir agora também os dados da tabela categoria. Tá? Ele vai fazer um inner join, ou seja, ele vai consultar em duas tabelas, tanto na tabela estoque quanto na tabela categorias, mas eu vou determinar o seguinte, que ele só vai fazer essa consulta quando a minha tabela CAD estoque e meu campo, tá? Qual que é o campo dentro da tabela CAD estoque que é chave estrangeira? É o campo categoria. Somente quando o campo categoria for igual à tabela categoria ID cat. Então, quando relacionarem para mim esse código, que é da tabela categoria, da tabela cadastro de estoque, for igual ao ID da tabela categoria, ele vai para mim relacionar e vai trazer. Olhem só, vamos dar aqui o executar. Olhem o que ele fez para mim, pessoal. Ele trouxe para mim o nome, a descrição, o código do produto, a descrição, a categoria, a data de fabricação, a data de validade, a quantidade e o valor. Todas essas informações, elas estão dentro da tabela de cadastro de estoque. Dentro da tabela categorias, eu tenho o ID cat e o nome da categoria. Apesar de que esse nome da minha trupe, né, do meu campo, ele não ficou tão legal, porque isso vai me confundir futuramente. A gente vai alterar isso, tá? Então vamos fazer um alter table, tá? Dentro da tabela categoria, eu vou dar um change, que é para alterar. O campo nome vai passar a se chamar categoria e ele vai ter o tipo de baixar de 150 também, tá? Então esse campo aí ele vai mudar de nome para categoria, para a gente praticar, tá? Para a gente conseguir praticar aí as nossas alterações. Olha só que ele está dando um errinho aqui, mas é porque faltou ponto e vírgula aqui em cima, tá? Então vamos lá, vamos executar ele aqui. Então, beleza, né? Eu já consigo, se a gente puxar lá, ó, vamos lá em cima. Cadê? Aqui, ó, TB categoria. Se eu puxar, ele já mudou para mim ID cat e categoria, beleza? Bom, vamos continuar, né? Vamos fazer lá o nosso, vou selecionar aqui, ó, o nosso inner join, vou continuar aqui embaixo para a gente continuar brincando, tá? Bom, quando eu puxo esse dado, ele traz para mim, olha só que ele já mudou, ele traz todos os dados da tabela cadastro de estoque e ele me traz todos os dados da tabela categoria. Só que agora eu quero filtrar isso, tá? E eu posso também colocar o seguinte, eu posso determinar um arrays para ela, ou o que seria um apelido. Então eu vou dizer o seguinte, toda vez que eu falar de cada estoque, vai ser o meu E, que é de estoque. E toda vez que for tabela categoria, vai ser o meu C, tá? Então, olha só, eu quero da minha tabela estoque, descrição. Eu quero da minha tabela estoque, eu quero da tabela categoria a categoria. Beleza? Então, o que eu fiz? O que é esse E, esse C que apareceu aí? Na verdade, eu apelidei a minha tabela CAD estoque para E e a minha TB categoria para C. Pode ser qualquer outra letra? Pode. Tá? Qualquer letra que você utilizar, qualquer nome que você utilizar, ele vai ser associado, porque isso vai facilitar a nossa codificação. Vamos executar para ver o que dá? Ops.
Calme lá, o que eu fiz aqui? Então, pessoal, olha, ele deu um errinho, por quê? Na verdade, quando eu dei um apelido para minha tabela cadastro de estoque e para minha tabela categoria, eu coloquei aqui as referências corretas, só que faltou aqui, ó, tá? Então, quem é cada estoque agora? Agora é E. Quem é o ID cat da tabela categoria? Agora é C, tá? Então, eu diminuo tudo isso e eu me referencio sempre a elas. Quando eu der aqui a busca agora, ele vai me trazer só a descrição e categoria. Olha só que bacana. Ele me trouxe a sardinha em lata, alimentos. Observe que ele relacionou todos os itens para mim. Então isso ficou muito mais fácil a minha consulta a partir de agora, porque eu tô com ela mais enxuta, mais consolidada. Beleza? Então, o que acontece? Dentro dessas buscas, nós temos aí algumas variantes, né, que a gente pode estar utilizando dos nossos operadores. Então, um exemplo aí que nós podemos utilizar, que nós acabamos de ver, é o nosso where. Então, aqui dentro, ó, eu vou selecionar aqui e vou copiar, tá? Então, dentro do inner join, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha consulta. Então, eu vou colocar um where, tá? Where, quantidade, vamos fazer aquela que a gente estava fazendo lá, for maior ou igual a 150. E aí eu vou brincar um pouco mais. Eu vou colocar o order by, que ele vai ordenar, por quê? Pela quantidade, beleza? Só que agora, olha só, eu preciso colocar aqui o campo quantidade. Então eu vou colocar lá, ó, quem é a minha tabela E, né, quantidade. Então ele vai me trazer lá a descrição, a quantidade e a categoria, beleza? Vamos ver? Olha só, ele me trouxe todos os produtos que estão cadastrados, que são iguais ou maiores a 150 unidades, tá? Organizado, já ordenado pela questão de quantidade. Se eu quiser organizar, por exemplo, pelo código do produto, também eu posso. Olha lá, ele me traz se eu quero organizar por categoria. Então ele relaciona para mim de acordo com o que a gente pode estar ou gostaria de estar fazendo, beleza? Isso é muito bacana para a gente poder filtrar, e observe que a gente está aprimorando as nossas consultas dentro dessa variante, dentro dessa vertente de categorias. Eu já estou buscando aí informações das minhas planilhas, tratando essas informações no formato bem legal, tá? Um outro recurso que a gente pode utilizar, tá? E uma outra, na verdade vamos fazer uma outra busca dentro desse select, fazer o seguinte, ó, eu estou copiando e deixando aqui para baixo, para que depois eu vou mandar isso para vocês, tá? Então só para que vocês possam ter esse material de estudo. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou mudar o meu where e eu vou dizer o seguinte, que a data de fabricação seja inferior, ou seja, menor que hoje, tá? 20/3/30, beleza? E aí, obviamente, a gente vai organizar isso daí, order by, pelo que? Por data de fabricação, beleza? Olha só, eu cometi um erro que não era para cometer. Coloquei caracteres especiais, mania de digitação. Então, pronto, olha lá, ó. Qual foi o pequeno detalhe? Olha só, eu só tenho 3 campos: descrição, quantidade e categoria. Falta eu inserir aqui também o EDT fabricacão, beleza? Agora, quando eu executo, botão errado.
Quando eu executar, ele vai trazer para mim, olha só, as datas de fabricações que são menores a 20/3, tá? Ou a 30/3 de 2020. Então, todas as datas aqui anteriores, e ele me traz. Observem que aqui, nos campos do meu Select, eu tenho inserido todos os dados que eu preciso trabalhar. Vamos ver a data de validade, então? Então, vamos lá. Eu vou inserir ele aqui também, DT validade, né? Só que o errado e ponto DT validade. Então eu vou colocar aqui, ó, DT underline validade seja menor que 30/3. Vamos ver o que está vencido, né? Da nossa dos nossos itens, e eu vou colocar ali validade, né? Então data de validade, vamos ver se está tudo ok. Olha só, eu tenho 2 itens vencidos aí no meu estoque, tá? Então a data de validade venceu aí no dia 11/1 e no dia 11/2 desse ano, respectivamente o refrigerante em lata e o refrigerante em garrafinha, eles já venceram desse meu estoque, tá? Então seria um tipo de dados legal também para a gente poder estar tratando e usando isso daí, beleza? Bom, uma outra ferramenta que nós temos, que a gente pode estar utilizando e é bem legal, é o nosso Between, tá? O Between, o que ele faz, tá? Ele trata de um intervalo de valores. Por exemplo, eu quero datas eu quero que os produtos que tenham lá entre 70 e 150 unidades, ele vai me trazer esses valores. Vamos ver como é que funciona isso? Eu vou utilizar ainda, tá, o Select aqui, tá? Esse do InnerJoin, para a gente continuar dentro dele. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos lá. O Between, ele ainda vai dentro do nosso where, dentro da cláusula where. Eu vou colocar o seguinte: quantidade, desde que quantidade, né? Aí eu vou colocar o comando, né? Between se esteja entre 100 e 150. Então ele vai relacionar para mim todos os produtos que estejam com a quantidade entre 100 e 150. Vamos ver? Olha lá. Então ele trouxe para mim tudo que está entre 100 e 150. Então eu tenho 100, 120, 150, 119 e outro item de 150. E aí eu poderia fazer a brincadeira que eu quisesse. Por exemplo, vou copiar aqui o código, só reforçando que eu estou copiando, que é para vocês terem esse código aí, tá? Eu vou colocar que a data de validade, tá, esteja Between entre, aí não esqueçam da aspa simples, tá? 2019 0101, ou seja, de 1º de janeiro de 2019 and, né, a quem? A 2019 12/31. Então, o ano de 2019 todos os produtos que tiveram data de validade entre 1º de janeiro de 2019 até dia 31 de dezembro de 2019. Beleza? Vamos executar. Olha só, ele não tem produtos que venceram em 2019. Então vamos filtrar aqui, ó. Vamos colocar os produtos que vão vencer em 2020. Tá? Imagine isso um relatório, gente. Um relatório de dados, um relatório de folha de pagamento, de contas a pagar. Né? Então seria mais ou menos nessa. As consultas seriam baseadas nessa instrução. Um extrato bancário, quando você entra na tua conta e puxa lá, eu quero o saldo, movimentação da minha conta de janeiro de 2020 até 30/3 de 2020. É essa função que ela faz dentro do banco, lá na conta bancária, tá?
Então olha só, quando eu puxei o que tem, né, as datas de validades desse ano, que vão de janeiro a dezembro, ele me trouxe aí vários produtos, tá? Que vão estar sendo, que vai estar vencendo agora em 2020. Eu poderia fazer isso para 2021. Vamos ver que produto que vence em 2021. Vamos 2021, vamos lá. Ó, eu tenho 2 produtos que vencem aí em 2021 e assim sucessivamente. Na verdade, esses filtros eles servem para a gente poder agregar resultados aí à nossa estrutura, beleza? Bom, dando continuidade, nós já falamos dele aí um pouquinho, tá? Mas vamos praticar um pouquinho mais, que é o nosso like. O like, na verdade, ele vai me trazer, eu vou utilizar ainda esse mesmo select do InnerJoy para que a gente possa ter os resultados. Então eu posso utilizar o like de acordo com as informações que eu queira. Por exemplo, eu quero a descrição, tá, com like que tenha o quê? Que comece com toda a letra C, tá? Então, esse sinal de porcentagem, ele refere-se a abrir a busca para selecionar tudo. Se ele tiver depois da letra, ele vai considerar qualquer caractere que tiver aí. Se tiver aqui, ele vai considerar também qualquer caractere que tenha antes da letra que eu quero. Mas eu não quero, eu quero só o que tenha, ele comece com a letra C e não importa o que tenha depois da letra C. Vamos ver? Olha lá, ele me retornou 3 itens, tá? Se eu quisesse lá, por exemplo, o A, então ele me traz lá um item com A. Se eu quisesse a letra B, ele me traz lá mais um item. Então, na verdade, senhores, tudo isso está relacionado ao nosso like, né? Então, a informação que eu queira filtrar. Isso a gente usa numa busca, tá? Numa consulta. Você quer filtrar um nome, você quer um CPF, né? Sei lá. É um tipo de busca que ele vai filtrar isso para você. E estamos chegando ao final, pronto para a nossa atividade, né? A atividade está saindo do forno, estamos chegando aí no último item ainda da nossa aula de hoje. Espero que vocês estão conseguindo entender. Eu estou procurando ser o mais detalhista possível, trabalhar o mais tranquilo possível, então eu peço que vocês me dêem o feedback aí. Estão gostando da aula, se está legal, tá? Me retornem aí. Podem colocar as postagens lá nos comentários do Class, tá? Para que a gente possa ter uma ideia do que vocês estão sentindo, do que vocês estão estudando, tá bom? Não esqueçam de registrar também a questão da tua presença, tá? Para que eu possa estar apontando nos relatórios para registrar a tua presença aí também. Beleza, pessoal? Então vamos aí para o nosso finalmente, né? Que nós vamos trabalhar aí com o nosso comando in. O comando in, ele vai buscar tudo que está, né, dentro da lista, de acordo com o que você especificar. Então vamos lá, como que a gente faria isso? Eu vou utilizar ainda a minha base, né, que nós estamos fazendo lá do nosso InnerJoy, e eu vou trazer o seguinte. Eu vou dentro da cláusula where, então para a gente utilizar o in, eu vou escolher o campo categorias. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a referência dela. Então ele vai buscar dentro da tabela categorias, que agora chama C, né, que é o meu alias. E aí eu vou dizer o seguinte: in o que? Eu quero os dados que sejam de bebidas e de alimentos. Alimentos. Pronto, olha só. Ele vai me trazer tudo que for de bebidas e alimentos que estejam dentro dessa nossa consulta. Então, executei, olha só. Ele não trouxe manutenção, ele só trouxe os alimentos e bebidas. Se eu tirar bebidas aqui, ó, e deixar só alimentos, ele vai me trazer só o que é alimentos também. Então é uma forma da gente saber, uma forma da gente consultar e ter esses dados. Senhores e senhoras,
Nossa aula de hoje é isso, tá? Eu vou preparar para vocês e vou disponibilizar lá no Class uma atividade bem legal. Eu peço que vocês façam essa atividade, que vocês providenciem o quanto antes, tá? Quanto antes você conseguir entregar, melhor. Estudem, aprendam. O mais importante de tudo é o teu aprendizado, tá? O teu aprendizado, ele é o nosso foco. Nós nos empenhamos, nos dedicamos a montar cada aula dessa, focando no teu aprendizado. Então, por isso, pratiquem, realmente aprendam o conteúdo, tá? Tirem as dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, eu estarei online para que você, no horário da nossa aula, no dia marcado da nossa aula, para que vocês possam perguntar, tirar dúvida. Entrem lá nos comentários, tá? Publiquem lá o que você está achando das aulas, está muito lento, está muito rápido, tá? E a gente vai caminhando a passo